Rui, 10 minutos passaram, 11 minutos, queres começar? Ok, então sejam bem-vindos novamente aqui a estas conversas. Obrigado por estarem presentes. Eu vou fazer um pequeno resumo do que é isto do Inner Balance Way e porque é que nós começamos a trabalhar neste projeto. O Inner Balance Way, na prática, quer contribuir para a construção de uma vida plena, em harmonia entre o nosso interior e o nosso exterior, através da descoberta do eu verdadeiro, desenvolvendo o autoconhecimento, a saúde física, mental e espiritual. Isto é a razão pela qual nós estamos a desenvolver este projeto, que visa isso que eu acabei agora mesmo de referir. Quando o nosso interior está equilibrado, a nossa vida está em harmonia entre o interior e o exterior. E então tudo está no lugar certo. Pelo menos é a percepção com que nós ficamos. Nós, de alguma forma, ambicionamos todos alcançar a nossa realização, tanto a nível pessoal como a nível, digamos, profissional. E isto porquê? Porque ela nos coloca mais perto da tal felicidade que nós, digamos, queremos sentir diariamente. E estarmos bem connosco, com os outros e com o todo, aproxima-nos de uma vida plena. Então, que atributos é que nós acreditamos serem importantes levar em conta neste Inner Balance Way? Como referimos ano passado, há 3 atributos que nós achamos muito importantes. O primeiro será a mentalidade certa, a segunda, a perspectiva adequada e, em terceiro, o conhecimento. E o que é isto? Porque uma mentalidade certa? Uma mentalidade certa porque a nossa mentalidade é o nosso sistema operacional, é aquilo que vai influenciar as nossas ações nas diferentes áreas da nossa vida. E para atingir esta mentalidade certa, existem 2 vertentes que são importantes de desenvolver e trabalhar. A primeira é a descoberta do eu verdadeiro, que é nada mais nada menos do que o que é que nós somos para além da nossa mente. E a descoberta do eu da mente, que no fundo temos um maior e melhor entendimento de como é que funciona a nossa mente, que fatores é que influenciam a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e a nossa forma de agir. E este trabalho entre estes 2 eus vai permitir consolidar e reforçar as nossas escolhas e decisões que, por sua vez, irá repercutir nas nossas ações, nos nossos resultados a atingir. Porquê uma perspectiva adequada? Porque é importante que termos a noção que não existe uma só realidade. Existem várias formas de chegar ao mesmo ponto e é importante termos esta noção. Na prática, aquilo que nós em programação neurolinguística dizemos que o mapa não é o território. Portanto, a realidade não é só uma e há várias formas de chegar a um mesmo ponto. Então, o facto de nos colocarmos no lugar do outro, de olharmos para a mesma situação de diferentes ângulos, de escutar para compreender, de sabermos como alinhar todos os fatores que influenciam o alcance dos resultados que pretendemos atingir são elementos que nos ajudarão, de alguma forma, a encontrar as melhores soluções no momento e tempo certo. A nossa percepção criou o nosso mundo e isso limita-nos o nosso mapa mental. Portanto, quanto maior for o nosso mapa, mais e melhores soluções teremos disponíveis. Por último, porquê conhecimento? Porque, ao termos conhecimentos específicos, poderemos resolver muitos dos problemas com que nos vamos deparar ao longo da nossa vida. Existem muitas estratégias e muitos métodos para resolver os problemas. Portanto, se pensarmos que o que não percebemos não podemos entender e o que não entendemos não podemos mudar, então, ter em conta os aspectos psicológicos, de gestão, técnicos, todas essas táticas vão nos ajudar a entender o problema e a preparar um plano para uma melhor solução. Todo o plano, ao fim e ao cabo, começa com o conhecimento, não é? E todo o conhecimento começa com o quê? Com a nossa experiência. E, portanto, é nessa experiência que cada um conseguirá aprender e escolher o que mais convém. Experienciar, viver o momento é fundamental. E é isso que também nós queremos transmitir e dizer às pessoas que o conhecimento sem aplicabilidade é importante, mas tem pouco resultado, prático. Portanto, essa experienciação, a pessoa aprender, saber o que levar em conta, mas depois viver na primeira pessoa o impacto que isto tem. E neste conhecimento, várias coisas nós referimos no passado, como potenciar e desenvolver a energia interna,
saber gerir emoções, assumir a responsabilidade, obter clareza, criar um método, desenvolver uma mentalidade vencedora, criar a atitude certa para agirmos em congruência com tudo aquilo que nós definimos anteriormente, são na prática fatores críticos de sucesso para quê? Para estarmos mais perto da nossa realização, seja ela pessoal ou profissional, e assim estarmos mais perto também da felicidade que desejamos sentir no nosso dia-a-dia. Portanto, trabalharmos a nossa parte interna e externa para que ambas façam parte de um só caminho é importante e faz toda a diferença na construção daquilo que nós entendemos ser viver uma vida plena e em harmonia. Isto, acho que é de uma forma resumida aquilo que nós falamos um pouco ano passado. Na prática, é juntar o nosso interior com o nosso exterior, fazer com que essa simbiose esteja, digamos, presente todos os dias na nossa vida e, ao conseguirmos fazer essa simbiose, iremos estar mais perto da tal vida plena e da tal harmonia entre o nosso interior e o nosso exterior. Eu não sei se foi só comigo, mas neste momento eu deixei de ouvir o Rui, ficou paralisado. Não sei se fui só eu, se não. Portanto, eu pessoalmente não ouvi a última parte. Não sei Pronto, se... estava a referir que isto foi um resumo daquilo que nós apresentámos ano passado e daquilo que nós acreditamos que é o Inner Balance Way. E estava a perguntar ao professor se efetivamente quer acrescentar alguma coisa mais sobre o Inner Balance, além daquilo que eu referi. Sim, portanto, não propriamente acrescentar, mas efetivamente reforçar aqui um ponto que acho que para mim é o ponto diferenciador entre o Inner Balance Way, esta nossa visão, e tantas outras vertentes de um trabalho similar, que é efetivamente a ligação contínua entre o trabalho interior e o trabalho, digamos, exterior. Ele nunca é propriamente exterior, é sempre do interior para o exterior, mas é a manifestação exterior do trabalho interior, ou seja, esta ligação que nós fazemos constantemente e esta simbiose, não só do ponto de partida, mas depois a acompanhar todo o processo de construção externa, uma ligação constante ao interior é sem dúvida uma grande mais-valia deste Inner Balance Way e é por aqui sem dúvida que eu sinto que há um fator diferenciador em relação a tantas outras abordagens a este mesmo assunto. Não há grande dúvida, não há grandes dúvidas neste momento daquilo que se conhece, de como é que a mente funciona, da importância de definir objetivos, da importância de traçar planos, da importância de ter bem definidos os valores e as crenças antes de começarmos a avançar. Portanto, todas esse conhecimento hoje já não há grande dúvida da importância e se o caminho for feito, que os resultados vão efetivamente aparecer. Aqui a grande questão é, como nós também referimos no passado, a diferença entre atingir esses resultados e sentirmos em plenitude, atingirmos esses resultados e sentirmos felicidade e atingirmos esses resultados e aumentarmos a sede de querer mais, porque não era bem aquilo. Essa é a grande diferença, é porque a aplicação dessas ferramentas bem aplicadas funciona, mas na maior parte dos casos elas simplesmente alimentam uma parte do nosso ego que nos leva a atingir objetivos, mas que nos levam logo a seguir a determinar outros, porque quando atingimos o objetivo que achávamos que era o expoente máximo da nossa exteriorização, aquilo que nós queríamos, percebemos que continuamos a sentir um vazio interno, e isso dá-se pela falta de ligação constante entre a aplicação dessas ferramentas e o trabalho de autoconhecimento. E é aí, quando fazemos uma ligação constante desse trabalho,
que se dá aquilo que eu chamo a magia, é onde nós juntamos o antigo com o novo, onde nós juntamos aquilo que é o inner balance way, o equilíbrio interior e a alquimia interior do bem-estar, com aquilo que de melhor a ciência tem hoje em dia no que diz respeito ao funcionamento da nossa mente, à importância da linguagem, seja física, seja verbal, emocional, o que quer que seja. E, portanto, não é um acrescento, porque tu também disseste isso, mas é um frisar de que este ponto para nós é sem dúvida a grande mais-valia deste Inner Balance Way. E servindo já de apresentação para passar para ti, foi tendo em conta tudo isto que nós resolvemos mudar aqui um bocadinho o paradigma destas nossas conversas e trazer outras pessoas para partilharem estes momentos connosco. E pronto, não sei se já toda a gente viu a publicidade, mas se calhar convinha agora, se calhar passo para ti, Rui, para falares um bocadinho sobre o que vai acontecer e as pessoas que vamos ter connosco. Ok. Queria só também acrescentar, e reforçando aquilo que o professor acabou agora de dizer, que normalmente as pessoas estão muito habituadas àquilo que eu digo que é o PSA, que é pensam, sentem e agem. E nós queremos inverter um pouco isso, queremos fazer com que as pessoas sintam, pensem e ajam. O sentir deverá vir em primeiro lugar, porque isto é fundamental para que depois o entendimento daquilo que nós depois vamos fazer através da nossa mente, como nós costumamos dizer, bata a bota com a perdigota, não é? E muitas vezes aquilo que acontece é que nós usamos em primeiro lugar sempre a nossa mente, racionalizamos tudo e mais alguma coisa e a partir daí vamos ter uma determinada emoção, não é? E depois agimos em conformidade ou não, mediante uma série de fatores. E então agora aqui um pouco é fazer e dar a entender às pessoas de que o sentir é muito importante. Nós conseguirmos apercebermos de que aquele sentimento faz todo o sentido depois em todo o resto, em todo o outro processo. Eu às vezes até dava aquele exemplo de que nós racionalmente até conseguimos definir os nossos valores, que é a base da nossa identidade, que é aquilo que nós levamos em linha de conta no nosso dia-a-dia e que faz com que nós avancemos ou não avancemos num determinado assim, sentido. E a pergunta que eu colocava a mim próprio há algum tempo atrás era como é que eu sei que esses valores são os valores corretos, não é? E, portanto, passa tudo aí pelo sentido. Ok, então, de futuro nós iremos ter, então, um conjunto de conversas com alguns convidados que nós achamos pessoas interessantes também e que, ao fim e ao cabo, são pessoas que vão partilhar também da sua experiência com base em tudo aquilo que nós aqui estivemos a dizer. Vão haver temas específicos, mas fundamentalmente vão ser conversas onde a partilha, a experiência individual dessas pessoas vai vir ao de cima. Vamos falar mais do que de um ponto de vista técnico, vamos falar mais do ponto de vista da experiência efetiva que cada uma dessas pessoas teve nos temas que nós vamos desenvolver. Então, a primeira conversa que nós vamos ter vai ser relativamente ao desenvolvimento pessoal. A nossa convidada vai ser a Carla Diná, que é terapeuta de PNL e desenvolvimento pessoal, é Master Practitioner e Trainer também de PNL. E nós vamos falar aqui sobre temas sobre o que é isto do desenvolvimento pessoal, qual é a importância de estarmos a trabalhá-lo, como é que o podemos alcançar, de que forma é que este desenvolvimento pessoal, no caso individual da Carla, que é a nossa convidada, que melhoria é que lhe trouxe à sua vida. E depois vamos lhe perguntar coisas nesta situação do Covid-19, que tipo de coisas é que na ótica dela, e tendo em conta a experiência de trabalho nesta área que ela tem, o que é que ela acha que as pessoas neste momento poderiam refletir? O que é que deveria ser importante levar em linha de conta neste período que nós estamos a atravessar? Isso será no dia 28, na próxima terça-feira, às 15 horas, no sítio do costume. Ok?
A segunda conversa será com, digamos, a Carlota, digamos, de Trigo, não é, professor? É isso mesmo, a Carlota Trigo é uma médica de medicina tradicional chinesa e que tem construído um percurso muito diferente daquele que é o comum principalmente no nosso país. É uma pessoa que está muito virada para o interior e para perceber as causas emocionais e os bloqueios e todos os filtros que existem na parte interna do desenvolvimento da pessoa, desde a altura de criança até à fase adulta, e que faz a ligação entre esses filtros e esses bloqueios emocionais e energéticos com depois a repercussão física e a ligação psicossomática que tem no corpo. E isso vai nos ajudar a compreender um bocadinho melhor muitas das nossas limitações em termos gerais, vai nos ajudar a compreender melhor as emoções e olhando para as emoções como pivô do interior para o exterior e vice-versa, e do exterior para o interior, a forma como a nossa percepção daquilo que está a acontecer no exterior tem implicações no interior e como isso se revela no corpo físico, e o contrário, aquilo que são os nossos bloqueios interiores e desconhecimentos interiores e como a parte emocional se traduz na parte física também. Portanto, vai igualmente ser uma conversa interessante, com certeza, vai ser no dia 30 de Abril, ou seja, de hoje a uma semana. Uma semana. Depois, na terça-feira seguinte, ou seja, no dia 5 de maio, vamos ter a Lília Mendes, não é? Exatamente. A Lília é professora e é formadora e é empresária. Ela é fundadora de uma empresa que se chama Primeira Academia, onde ela dá explicações e acompanha digamos, crianças, adolescentes e algumas já quase adultas. Vamos falar sobre educação, a relação entre pais, filhos e professores. Que papéis é que cada um deles deve ter, ou que papéis é que devem ter cada um destes intervenientes na educação? Que fatores fundamentais devem ser considerados para que a relação entre estes intervenientes seja produtiva e ecológica? E vamos também falar um pouco como é que deveria ou como é que poderia vir a ser a escola no futuro. Isto é um tema que, enfim, está sempre atual. Antes desta pandemia havia uma grande discussão à volta disso, não só nesta relação que existe entre pais, filhos e professores, mas também no tema do bullying, e, portanto, e tudo aquilo que existe e ocorre nas escolas, e portanto nós vamos falar um bocadinho sobre isso tudo. E tendo em conta a experiência que a Lília tem nos últimos 15 anos a trabalhar diariamente com crianças, com pais e com professores, vai ser bastante interessante saber o que é que ela acha disso tudo e qual é o contributo que ela pode vir a trazer. Em relação àquilo que há pouco o professor referiu em relação ao tema da importância das emoções na saúde física, é o realçar a forma como o corpo e a mente interagem e influenciam-se mutuamente. E nós temos de sabermos que é muito importante estarmos a trabalhar a nossa mente e saber como é que ela, digamos, funciona. Mas se não soubermos o impacto que isso tem no nosso corpo, não é? E perceber que emoções nós estamos a sentir e qual é o reflexo que elas vão ter na nossa parte física, então andamos sempre a trabalhar de uma forma coxa. Há sempre qualquer coisa que falha. Então é mais um contributo que a Carlota nos vai dar e vai ser com certeza uma conversa bastante interessante. E é importante até numa fase inicial conseguirmos ler os sintomas físicos do nosso corpo para entender a parte interna, não é? Portanto, o objetivo seria nós conseguirmos estar ligados ao nosso interior de tal forma em que não deixaríamos que houvesse manifestação física. Não sendo isso possível, porque não é uma aprendizagem que nós tenhamos desde crianças, não é? É um processo que temos que ir aprender agora, então vamos agora
agarrar nos sintomas físicos e traduzi-los para a parte emocional e interna para podermos agir aí. Portanto, sem dúvida que vai ser interessante. Exato. Depois, portanto, dia 5 temos a Lília e no dia 7, portanto, a Lília na terça, o dia 7, quinta-feira, será com o Tomás Baena. Vamos falar sobre linguagem corporal e o seu impacto na nossa comunicação intra e interpessoal. O Tomás Baena é o fundador do Instituto Internacional do Body Language, é psicólogo clínico, é mestre em filosofia e uma série de outras coisas que não vou estar aqui a ler, e ele depois apresenta-se na altura. É uma pessoa, digamos, bastante formada, e eu convidei-o para falar sobre esta área porque eu acho que ele é realmente um especialista nesta área da linguagem corporal e expressões digamos, faciais. E então vamos falar sobre o que é isto da linguagem corporal, qual é a abrangência que esta linguagem corporal tem na nossa comunicação e o impacto que ela tem na nossa comunicação inter e intrapessoal. E o que devemos levar em conta para sermos mais assertivos na nossa comunicação. Porque eu tenho detectado que as pessoas confundem muito linguagem com comunicação e acham que eu estou a falar a mesma língua, mas isso não significa que estejam a comunicar no mesmo nível, no mesmo sistema de representação, que efetivamente essa compreensão existe. E preocupam-se muito mais com a linguagem verbal do que também com a linguagem não verbal. E elas duas estão interligadas e estão sempre digamos, presentes na nossa comunicação. E tomarmos essa consciência e sabermos o impacto que essa linguagem corporal tem na nossa comunicação e como é que nós podemos ter essa consciência, vai nos ajudar muito a todos a sermos muito mais assertivos e a conseguirmos passar a mensagem tal e qual como nós gostaríamos que ela fosse entendida. Portanto, será dia 7, quinta-feira, com o Tomás Baena. E essas serão as primeiras 4 conversas que nós temos agendadas. Com certeza que irão haver mais. Mas ficam desde já convidados a estarem presentes em todas, porque também é importante a vossa presença para interagirem, para colocarem questões, porque a ideia destas conversas será fundamentalmente a partilha. E podemos, uns com os outros, aprendermos e evoluirmos mais como pessoas. Ok? Em relação às conversas, é isto? É isto, exatamente. Claro que nós temos já vários convites em andamento para próximas palestras e efetivamente também um ponto que temos que levar em consideração é perceber a evolução desta situação em Portugal que estamos a viver neste momento e caso seja levantado o estado atual de emergência, teremos efetivamente que depois avaliar a situação futura em termos de como é que as coisas estão e se para já tudo indica que vamos manter estas conversas nos mesmos horários e nos mesmos dias, portanto terças e quintas às 15 horas, com gravação e disponibilização posterior nas redes sociais. Portanto, pelo aquilo que eu sei e não querendo sair fora do tema, mas pelo aquilo que eu sei, no dia 30 deste mês, portanto, na próxima semana, o Primeiro-Ministro irá dirigir-se ao país com as medidas que vão ser colocadas em ação a partir do dia 2 de maio para lentamente começar a retomarmos a parte da economia e mediante isso, como é lógico, nós vamos sempre avaliando ajustar e vamos falar exatamente os horários. Agora o nosso compromisso para convosco é que efetivamente vamos querer continuar a fazer estas conversas independentemente daquilo que acontecer. Efetivamente poderá ou não sofrer aqui um ajuste em termos de horários. Neste momento as que estão marcadas são para acontecer, terças e quintas às 15 e pronto, e contamos com a vossa presença e como já falámos de outras alturas, portanto com as vossas partilhas também, não é? Se faz sentido para vocês
pronto, partilharem com outras pessoas para que possamos ser cada vez mais. E gostaríamos também de receber sugestões vossas de temas que vocês achassem que fossem pertinentes, tendo em conta o contexto que nós apresentámos logo de início. O objetivo final é que todos nós consigamos viver em harmonia, em paz e tranquilidade connosco e com tudo aquilo que está à nossa volta. E pronto, e de que forma é que vocês sentem que temas em particular vocês sentem que poderiam ser interessantes debater aqui e falarmos sobre eles? Porque através de um determinado tema nós podemos apresentar eventualmente soluções ou caminhos para que cada um de vocês possa se sentir melhor na vida que está a levar. Portanto, nós, se puderem enviar vossas sugestões, ótimo. A gerência agradece. Exatamente. Neste momento, não, se calhar seria oportuno saber se alguém tem alguma questão que queira colocar, uma vez que nós fizemos aqui uma série de, já nem sei, 11, 12, 13 conversas e agora tivemos estas 2 semanas de interregno e é normal que da vossa parte possa haver alguma dúvida, alguma questão sobre aquilo que nós falámos e se calhar antes de começarmos as nossas conversas com os convidados, porque aí o objetivo será focar no convidado e nos temas do convidado. Esta primeira sessão que nós decidimos fazer só os dois ainda neste novo formato foi mesmo para isto, foi para fazer uma apresentação daquilo que aí vem, daquilo que nós decidimos fazer, mas também para vos dar a oportunidade de, depois destes 15 dias, que possam ter feito alguma reflexão de tudo aquilo que nós falámos, colocar ainda algumas questões e, digamos, nós conseguimos responder àquilo que foram as conversas e os temas anteriores antes de entrarmos neste novo formato. Portanto, vocês estão à vontade, já sabem como é que funciona. Podem escrever aqui no chat as vossas perguntas e dúvidas e nós, dentro das nossas possibilidades e conhecimento, iremos responder. Acho que seria interessante, antes de avançarmos para os temas com os convidados, vocês terem aqui um momento para colocar dúvidas sobre aquilo que já foi falado. Alguém aqui no chat? Eu já, entretanto, vocês foram vendo, eu já confirmei aqui. O Renato é o Renato que eu achava, o Renato Bernardino. Grande abraço para a família, para ti e para a tua família, estão em França, em Nantes. Grande abraço. O Renato, para quem, agora enquanto esperamos aqui por algumas perguntas, alguns de vocês já me ouviram falar no Renato, não sabendo que é o Renato, mas eu acho que não vou fazer nenhuma inconfidência. O Renato com a Olga, tem um filho e então tiveram-se a preparar. Eu lembro-me como se fosse ontem da nossa conversa, de vocês estarem a preparar para irem para o segundo filho, quando o vosso filho tivesse um bocadinho mais velho e já mais autónomo. E depois vieram 3. Foi assim uma coisa, foi assim uma coisa, pronto, foi um processo que eu lembro-me perfeitamente. Estávamos em Arruda dos Vinhos, num seminário, e a Olga veio falar comigo, e nessa altura ainda me disse que eram só 2, e depois confirmou-se que eram 3. Eu conto várias vezes esta história. Muitas vezes, às vezes em clínica, quando as pessoas vêm ter comigo, estão-se a preparar e não sabem se o momento é ideal. Eu digo, nunca há momentos ideais e nunca estamos preparados, e muitas vezes conto a vossa história, sem vos identificar, claro, mas pronto, para quem já me ouviu falar nesta história, de que nós nunca estamos preparados e as condições nunca são as perfeitas, e isso é que é o perfeito. É deste Renato que eu falo, e da forma como ele e a Olga encararam toda a situação, e pronto, e como
como as crianças estão todas crescidas e bem de saúde. Ainda o ano passado tivemos o prazer de jantar todos juntos e foi uma alegria vê-los a correr pelaquela sala. E pronto, isto foi para vos entreter aqui um bocadinho enquanto não havia perguntas, mas continua a não haver perguntas. Portanto... professor, e isso é um bom exemplo de, em situações em que nós não estamos à espera e às vezes parece que aquilo que acontece vai, enfim, dar uma volta quase de 360 na nossa vida, e numa fase, digamos, a primária é e agora, não é? E depois acaba sempre por haver uma solução. E claro, acaba sempre por haver uma forma de resolver as coisas. E é o mesmo que vai acontecer agora com esta pandemia, com esta crise económica que vai acontecer, não há como não acontecer, mas vai com certeza haver outras soluções, novas soluções, e provavelmente hoje pessoas que estavam, como nós às vezes a brincar dizemos, engatadas, que aquilo nem andava nem desandava, agora vai ser uma oportunidade para desenvolverem uma série de projetos, uma série de caminhos que, se não fosse isso, nada disso ia acontecer. Portanto, há que olhar sempre para a parte positiva e para a solução. Exatamente, e o Renato ainda agora escreveu, sem dúvida, ainda assim vamos levando a coisa e fazendo por identificar os nossos sentimentos para buscar atingir ações que nos levem mais perto dessa felicidade. Exatamente. É isso mesmo. E com certeza que na tua situação particular e olhando para trás, para aqueles momentos, eu lembro uma vez que nós encontramos aqui em Benavente, vocês vieram aqui ter comigo, e eu lembro-me perfeitamente eu perguntar como é que estavam as coisas e tu me dizeres que tinhas uma fábrica montada, que era a Olga dava de mamar ao primeiro e tu punhas as fraldas, punha-o a dormir, depois passavas para o segundo, depois passavas para o terceiro, quando o terceiro adormecia, o primeiro acordava pronto para mamar e começava tudo do início. Portanto, eu lembro-me perfeitamente, não é? Mas hoje, olhares para eles e veres a vitalidade deles e a vivacidade que eles devem ter aí, onde vocês estão neste momento agora, fechados por esta situação, mas também olhares para esses momentos e se calhar reveres aquilo que sentiste naquela altura e olhares hoje para trás em perspectiva e veres como as coisas estão, mostra-nos que o bom e o mau, o correto e o incorreto são tudo conceitos, e não estou a dizer com isto na altura que a situação em que tu estivesses a viver a catalogasses como mau, mas se calhar foi um período estressante, não é? E tudo passa, é isso que eu quero dizer, tudo passa, tudo é cíclico, e hoje olhamos para trás e vês as coisas de certeza diferente, não é? Exato, uma horinha de sono que valeu tanta pena, exatamente. Tudo nesta vida é cíclico e é passageiro, e o tempo dá-nos uma perspectiva real das coisas. Nós, no momento em que estamos a viver, se não tivermos essa capacidade de autoconhecimento e a capacidade de sermos um bocado observadores da nossa própria vida, estivermos muito dentro da situação, vivemos de uma forma que depois, passado meses, dias, anos, semanas, o que for, conseguimos olhar com outra perspectiva, e aquilo que é bom se calhar passou a ser mau, e aquilo que é mau passou a ser bom, e todos nós já temos aqui idade suficiente para termos coisas na nossa vida que vivemos como sendo o melhor que nos estava a acontecer, e depois revelou-se que afinal não foi assim tão bom, não é? Ou vice-versa, coisas que na altura estavam a acontecer e porque é que isto me está a acontecer a mim, e anos depois nós olhamos para trás e dizemos, ainda bem que isto nos aconteceu, ainda bem que assim foi, porque foi por causa disso que eu hoje estou aqui, não é? E pronto, e a vida passa muito por isto, e se nós conseguirmos minimizar esses julgamentos e